Olá, olá, queridos! Bom sábado para todos vocês. Quase que Cabo Verde fez 200 milhões de pessoas felizes. Tem alguns tontos que torcem para a Argentina, mas os outros 200 milhões de brasileiros muito felizes. Lembrando, começando esse vídeo, que a cada gol que a Argentina tomar no mata-mata tem um Like Plus sorteado, hein? Uma membership. Então fique comigo neste período de Copa do Mundo. Depois que acabar a Copa do Mundo, no primeiro vídeo que vai ser os vencedores e perdedores da off-season da NFL, vai ter sorteio. Então torça muito contra a Argentina, já tem dois, hein? Vamos lá. Seguinte, temos notícia agora do sábado. Eu estava esperando uma confirmação oficial para falar, porque mais cedo na semana o Davi postou stories correndo rota e tudo mais, eu já estava sabendo, mas eu esperei, tomei o cuidado dele poder anunciar para não dar o chamado scoop, furo aqui de reportagem e tal. Deixa ele falar, que eu acho que seria o mais correto, né? Não quis atravessar. Mas não surpreende a decisão, vou começar dizendo dessa maneira. Por quê? Porque o Davi não descartou quando eu entrevistei ele pela última vez, quando eu falei sobre uma potencial mudança de posição. Vamos fazer uma timeline. O Davi foi um recruta 3 estrelas, são 5 possíveis no máximo, como se fosse hotel, se bem que o hotel tem 6 estrelas, mas eu nunca fiquei no hotel 6 estrelas. Quando você é um recruta do ensino médio saindo para o futebol americano universitário, 3 estrelas é um bom número, tá? A maior parte dos jogadores é 3 estrelas, alguns mais raramente são 4, e quase impossível ser 5 estrelas, ainda mais como quarterback. O Davi era um prospecto 3 estrelas, é um atleta muito veloz, e tem todo aquele questionamento que a gente já falou bastante, que ele sabe, que ele tem essa consciência, que o mundo da NFL tem consciência em relação à altura dele. É difícil um quarterback com menos de 1,80m ou 1,80m ter uma oportunidade na NFL. Existem exceções? Existem, mas elas são literalmente escolha número 1 do draft. O Bryce Young e o Kyler Murray. Para e pensa quão difícil é para ele realmente, esses dois, terem sido jogadores com destaque no college, né? O Bryce Young em Alabama e o Kyler Murray em Oklahoma. E o Davi teria uma montanha muito difícil de escalar. Ele começou a carreira em Virginia Tech, acabou não tendo uma oportunidade, transferiu-se para Central Florida, né? Mais perto da família, na Flórida e tudo mais, também não rolou uma oportunidade em Central Florida. E aí, segundo ele me disse, houve oferta para JMU, que foi uma universidade que acabou surpreendendo positivamente no ano passado, chegou até os playoffs do college, inclusive perdeu para Oregon. E também, segundo ele me falou na entrevista, ele também falou no podcast da GETV, houve também uma oportunidade de ir para Michigan. Mas, em Michigan, Universidade de Michigan, Wolverines, ele não seria necessariamente quarterback, seria visto talvez como uma offensive weapon, né, entrando em alguns pacotes específicos, tal, sobretudo na red zone. E aí, para ter uma chance de ser quarterback, continuar esse sonho de ser um quarterback no college football, na primeira divisão, eventualmente na NFL, ele foi para a JMU, que é uma universidade menor que Michigan, e que teoricamente haveria mais oportunidades. Pelo que eu pesquisei nesta off-season, nesses últimos meses, em blogs que cobrem JMU de perto e tudo mais, não são muitos, obviamente, a tendência é que ele não fosse titular. Tá? Pelo que eu pesquisei, de acordo com essa galera que cobre mais de perto a equipe. E eu falei com ele, tá? A gente fez uma entrevista, essa entrevista não vai ter como ir ao ar, porque ela ficou datada, né? Mas em maio, vocês viram um reel, eu postei no Instagram, a gente conversou e ele estava bastante confiante para ser titular em JMU. E aí veio essa notícia oficialmente neste sábado, mas nessa semana ele já tinha postado stories e a declaração do Davi foi a seguinte, abre aspas, gente, é verdade, eu troquei de posição. Foi uma decisão muito difícil, mas também uma decisão muito fácil. Como vocês sabem, eu estava lá competindo para uma vaga de quarterback na JMU. Eu estava com uma chance muito, muito boa de ganhar a vaga titular, mas essa decisão foi para chegar na NFL. O Davi fala que conversou com a família, o pai dele, lembrando, campeão do MMA, o Vitor Belfort, com mentores e com a comissão técnica. O técnico de JMU, inclusive, chegou a recrutar o Davi como quarterback na época que ele estava no ensino médio, e aí ele faz essa transição para wide receiver. Eu queria frisar essa parte para chegar na NFL. É evidente que existe uma chance matemática e estatística melhor do Davi chegar na NFL como wide receiver do que como quarterback. Primeiro porque são mais vagas de wide receiver num time, quarterback joga um só, são só 32 titulares na NFL, isso já complica a situação. Segundo porque no próprio time, no college, ele tem mais vagas de titular. Mas terceiro, principalmente a questão da altura, tá? E, gente, isso acaba infelizmente pesando. Isso não acontece só com o Davi, mas com outros tantos quarterbacks americanos. Se você tem 1,80m ou menos, fica bem mais difícil. Ah, mas o Russell Wilson, mas o Kyler Murray, mas o Bryce Young são as exceções que comprovam a regra, tá? É muito, muito difícil um quarterback com essa altura acabar se destacando e tudo mais. O Davi não teve a oportunidade de ser titular de maneira consistente como quarterback e agora ele faz essa transição. Nessa entrevista que eu fiz em maio, eu cheguei a mencionar o R.J. Harvey. Por quê? Do nada o R.J. Harvey, running back, está indo para o seu segundo ano dos Broncos.
Porque o R.J. Harvey ele começou a carreira como quarterback na Flórida, na mesma região do Davi, e fez a transição para running back em Central Florida, tá? Então é um paralelo interessante. Outros jogadores fizeram a mesma transição. Eu vou dar um exemplo. Julian Edelman. O Edelman chega a ser draftado como quarterback na 7ª rodada pelos Patriots e ele faz a transição para wide receiver, uma altura até parecida com a do Davi. Então é um processo que, como a gente está acompanhando a carreira do Davi no college, parece que tudo é muito novidade, do nada, tá? Nossa, mas é normal, tá? Acontece bastante mudança de posição. Às vezes até da defesa para o ataque. Eu vou dar um exemplo. Richard Sherman. Richard Sherman começou como wide receiver. Ele não se dava muito bem com o Jim Harbaugh, como a gente viu na NFL depois, e fez a transição para cornerback. Foi uma escolha de 5ª rodada e a gente viu aí que foi um dos melhores cornerbacks da década passada. Então, acaba acontecendo, até no jogo de college football, para quem joga. Aliás, eu pedi para a EA, hein? Dona EA, me mandem, por favor, para fazer review. Você pode, na intertemporada, mudar a posição de alguns jogadores. Esse processo acontece de maneira mais comum do que parece, tá? Então é isso. O Davi tem 3 anos de elegibilidade, ele mesmo fala isso no vídeo. O Davi havia me dito que a intenção dele é jogar todos os anos de elegibilidade, na época ele era quarterback ainda, mas jogar todos os anos de elegibilidade para chegar o mais pronto possível na NFL, para maximizar as chances dele de chegar na NFL. Hoje, vamos ser muito franco, embora na Copa do Mundo eu esteja sendo extremamente ufanista, camisa do Brasil para todo lado, aqui como eu estou falando de futebol americano, preciso ser mais realista, tá? A chance é difícil. Tá? Primeiro porque JMU é uma universidade menor, se ele tivesse ido para Michigan, mas agora já foi, né? A chance poderia acabar sendo um pouco maior e tudo mais, embora o ataque aéreo de Michigan seja uma tragédia, né? Precisa ser dito isso. Mas a chance é difícil, o Davi vai ter que aprender muita coisa, não vou dizer do zero, mas vai ser bastante difícil a questão técnica da posição. Sair da linha quando lhe pressionam, a correr rota, que ainda são, pelo que eu vi no vídeo, claro, ele está começando agora, mas algumas rotas um pouco arredondadas, os cortes vão ter que ser mais agudos, mais bruscos e tudo mais. Agora, dito isso, sim, a chance é melhor, é maior dele chegar na NFL como wide receiver do que como quarterback. A chance é real, é palpável? Ainda não, mas a gente ainda tem aí anos de elegibilidade pela frente com o Davi. Que se frise, sempre que a gente tem um atleta brasileiro sonhando, mirando alto e tudo mais, num ambiente que é raro ter brasileiros, é assim no automobilismo, Senna e Piquet sofreram muito por causa disso, é assim no futebol americano, é assim no basquete, é muito difícil. E talvez seja até mais difícil do que pro americano no futebol americano, pro inglês. Você vê tanto piloto inglês nada a ver que chegou muito longe, porque era inglês, né? Então a gente fica na torcida, claro. Mas falando do assunto com responsabilidade, não vou cravar aqui, agora vai, agora com certeza vai dar certo, mas fica essa torcida. Por quê? Também, agora eu vou falar o aspecto humano, eu vou deixar o jornalismo um pouco de lado. Porque o Davi sempre se mostrou uma pessoa muito gente boa, muito focado e que tem um sonho, e seria bom para todos nós que a gente tivesse mais um brasileiro na NFL, né? Já tivemos o Cairo e agora potencialmente ele, tá? Sobre a altura, só para terminar esse ponto, para wide receiver é bem menor essa questão do que para quarterback. Teoricamente seria mais para o slot, ou como flanker, no lado forte da linha, mas o 1,80 m não é um impeditivo em potencial para chegar na NFL como wide receiver. E o ponto positivo, agora dando notícia positiva, o Davi é muito rápido, tá? Ele me disse na entrevista que o tiro de 40 jardas, se ele estiver treinando para isso, ele corre em 4,3, tá? Que é um número excelente. Se de fato for esse o número cronometrado, já é uma excelente notícia, já lhe ajuda bastante, mas tem a parte técnica da posição. Atleta, o Davi isso é muito evidente, e a genética é muito forte também, né? Então não teria como ser o contrário, a irmã dele joga vôlei, inclusive, e tudo mais. É isso, meu Brasil. A gente volta a qualquer momento com mais notícias do futebol americano, da NFL e do futebol americano, e vamos torcer para dar tudo certo nessa transição de posição para o Davi, tá bom? Um beijo carinhoso para todos vocês. Eu troquei de posição, né? Era para ser advogado, eu virei comentarista. Então, deu certo para mim, foi difícil no início, fiz muita besteira, né? Falei muita bobagem, muita gente me odiava, mas agora as pessoas me amam, o Brasil me ama. Né, amor? Sim, é isso. O Brasil me ama, eu amo vocês. Rumo ao Hexa e a cada gol da Argentina no mata-mata, já sabem, tem sorteio. E o cenário está mais vazio porque eu estou, aqui ó, de mudança. Estou de mudança, em breve um novo cenário. Esse deve ser o último vídeo, inclusive, que eu vou gravar nesse cenário. Eu vou fazer um para os membros mostrando o meu cenário, as coisas que tem aqui, o Joe Burrow com plástico bolha e tudo mais. Um beijo para vocês, boa sorte, Davi, e estamos juntos para cada vez mais NFL ao longo da semana. Até a próxima. Tchau!